manga, cheinho de manga, você fica com dúvida: o que é isso? Que pé é esse? Fica ou não? Você logo identifica. Por que você identifica? Por causa dos frutos. Jesus disse: pelos seus frutos conhecereis. Pelos seus frutos. Olha para as pessoas, não fique julgando nem condenando, mas conheça as pessoas pelos frutos. O Espírito Santo tem nove frutos para manifestar através da sua vida e da minha. Amém? Quais são eles? O amor, vamos ver se nós lembramos: amor, alegria, bondade, paz, fé, longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Aleluia. São 9 o fruto do Espírito, não é os frutos não, porque o fruto é só um, é do Espírito. Então são 9 o fruto do Espírito, e este fruto tem que ser manifestado através da sua vida. Glória a Deus. Você precisa manifestar esses frutos sem precisar se esforçar. Permita somente. Você não precisa se esforçar. Permita que o fruto do Espírito se manifeste em você, assim como a mangueira manifesta fruto na estação certa. Cada tempo do fruto do Espírito você vai precisar de amor, outro tempo você vai precisar de bondade, depois você vai precisar de fé, depois de paz, depois de alegria. No tempo certo vem o fruto se manifestar na sua vida. Aí depois a mansidão, aí depois o domínio próprio, e assim por diante. Desenvolvei a vossa salvação. Amém, irmãos? Não trave o Espírito Santo dentro de você. Não apagueis o Espírito. Não impeça o Espírito Santo de agir na sua vida. Permita-se ser usado por Ele. Deixa Deus te usar. Amém, irmãos? Fala para esse irmão aí: deixa Deus te usar, irmão. Aleluia. Verso 13: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Amém? Você sabia que quando você tem uma boa vontade, ela não é sua mesmo? Quando você fala: vou fazer o bem, eu vou ajudar meu vizinho, eu vou ajudar o meu próximo, eu vou dar uma oferta na igreja, eu vou entregar o meu dízimo. Isso não vem de você. Então, se você pratica essas coisas, você é bem-aventurado. Se você pratica isso, você é uma pessoa feliz, alegre. Sabe por quê? Porque Deus escolheu colocar isso dentro de você, irmão. Não é porque eu sou bonzinho que eu resolvi fazer a bondade. Não. Não é porque eu preciso fazer a obra de Deus, aí eu vou lá e faço a obra de Deus. Não. Do coração humano procedem coisas más. A ira, Jesus diz, o assassinato, o adultério, coisas más procedem da natureza humana caída. Mas Deus efetua em vós tanto o querer como o realizar. Aí Ele te dá o querer. Aí quando você pratica, é a prova de que foi Ele que fez. Foi Ele que te deu o querer. Porque se você tem o querer, mas você não pratica, é porque é um querer na carne. É um querer natural. Isso veio de você. Veio do homem. Mas quando vem dele, Ele dá o querer e Ele dá o realizar. Ele começa e Ele termina. Ele é o princípio e Ele é o fim. Amém, irmãos? O alfa e o ômega, o autor e o consumador. Aleluia. Então bendito seja o nome do Senhor, porque se você está aqui, é porque Ele te deu o querer de estar aqui. E Ele mesmo efetuou, porque Ele tem prazer em fazer isso. Eu, se dependesse de mim, eu estava, como diz por aí, na margaça. Estava no mundo, perdido. Foi lá que Ele me encontrou. Foi lá que Ele me achou, jogado nas trevas, na lama, no desespero, na angústia, sem esperança, sem fé e sem Deus no mundo. Aí Ele mesmo, pessoalmente, foi lá e me resgatou das trevas. Me trouxe para o reino do Filho do seu amor.
E aqui nós estamos, eu e você, para a glória de Deus Pai. Aleluia, irmão. Verso 14: fazei tudo sem murmurações, sem reclamação, nem contendas. Fazei tudo, não tudo que você for fazer, faça sem reclamar, faça sem murmurar. Alguém te chamou para te ajudar e você vai e não reclama, irmão. Não reclama, porque se você reclamar, você vai perder a sua bênção. Quando Deus tirou o povo do Egito, 3 milhões de pessoas. Eita, povo difícil. Povo que reclamava, povo que murmurava, todo dia reclamava. Ah, sol está quente. Ah, quanta chuva. Cadê a cebola? Cadê o alho? Cadê os pepinos? Ah, que saudades daquele tempo lá no Egito, que eu era escravo. Mas eu comia cebola todo dia, tinha carne. Reclamando. Fazei tudo sem reclamação. Essas pessoas que reclamaram, a Bíblia diz, morreram lá. Por causa da reclamação, por causa da murmuração, eles morreram no deserto. Eles não entraram na terra que mana leite e mel. Fazei tudo que você for fazer, sem reclamação. Não reclame. Abra sua boca para abençoar. Senhor, obrigado por esse calor maravilhoso. É difícil, mas a gente pode fazer com esforço. Obrigado por essa chuva que não para, que não deixa eu trabalhar. Obrigado, Senhor. Não deixa eu pintar meus carros, não deixa eu terminar minha obra, não deixa eu andar na rua, meu cabelo vai... Obrigado, Senhor, por essa chuva. Obrigado pelo culto que não termina logo. Fazei tudo sem reclamação. Amém, meus irmãos? E sem contenda, sem briga, sem intriga. Do que depender de vós, segui a paz com todos. Não procure, como diz Ana Maria, não vai caçar conversa com os outros, não. Caça conversa não, irmão. Caça problema não. Do que depender de você, resolva o problema antes que ele aumente. Não vai espalhar problema não. Chegou um problema para você, ixi, vou contar maior para o próximo. Você não sabe da maior. Você não sabe o que fulano me diz. Não, irmão, acaba logo ali com aquela contenda. Acaba ali com aquele problema. Seja você o último a saber e o primeiro a ir resolver. Amém, irmãos? São práticas que nós devemos fazer, irmãos. São os ensinamentos da palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus é divinamente inspirada para ensinar. É isso que ela está fazendo, ensinando você como ser um crente, como ser um cristão, como ser uma boa pessoa no mundo, como ser um cidadão de bem, uma pessoa que vai fazer o que é correto. Aleluia. Verso 15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Aleluia. Irmão, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz, o mundo está morto em trevas, no maligno, no diabo, o príncipe das trevas. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento do homem para que ele não compreenda, para que ele não entenda as coisas sagradas. Então quer dizer que o mundo está em uma total escuridão. E quando eu falo do mundo, eu não estou falando da terra que nós estamos pisando. O mundo é bom, foi Deus que fez. A terra é boa. Deus deu aos filhos dos homens para que nós pudéssemos desfrutar dela, governar sobre ela. O mundo tem coisas boas para nós, tem rios, tem mares, tem piscina, tem fazenda, né? Tem animais, tem frutas. O mundo é bom, mas quando a Bíblia fala desse mundo, ela está falando do sistema. O mundo pecaminoso e do século, o Deus do século, o príncipe das trevas. O século, esse século que a Bíblia se refere, começou na queda do homem. Desde que Adão caiu, a Bíblia se refere do século, o mundo. A partir daquele dia, começou este século pecaminoso, este mundo, esse sistema, essa Babilônia, essa confusão.
O Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que eles não compreendam. O mundo jaz no maligno. Aí sabe o que Deus fez? No princípio era o Verbo. O Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. Deus enviou seu Filho ao mundo como luz dos homens. Ele é a luz que ilumina todo homem. Jesus é a luz que ilumina nas trevas. Aonde ele chega, as trevas vão embora. Aonde ele chega, o reino dele chegou. Agora já não é mais o reino de Satanás, porque a luz chegou. Aí Jesus vira para mim, para você e diz: vós sois a luz do mundo. Amém, irmãos? Vocês são a luz do mundo. Nós fomos constituídos luz do mundo. Você já tentou andar numa escuridão? Como é difícil. Mas quando você acende uma luz, que beleza. Como é bom ser guiado pela luz. Fique sabendo que cada um de vocês, inclusive eu, somos um pontinho de luz neste mundo, para dar direção, para iluminar o caminho, para a verdadeira luz que ilumina todo homem. Vós, como luzeiros do mundo. Amém, irmãos? E Jesus disse: e não se acende uma lâmpada e coloca debaixo da cama. Ninguém faz isso, a menos que você queira procurar alguma coisa lá, mas logo você tira. Quando você acende uma lâmpada, você coloca no lugar mais alto, para que todos vejam, e ela ilumina todo o ambiente. Glória a Deus. Amém, irmãos? Não se pode esconder uma cidade que foi construída em cima de um monte. Todos passam e veem: olha lá uma cidade construída em cima do monte. Assim também a vossa luz deve resplandecer nas trevas, diz Jesus. Amém, irmãos? Então nós somos como luzeiros nesse mundo. Imagina isso. Imagina você como um farol em alto mar. Os navios estão lá perdidos. Hoje tem bússola, hoje tem radar, hoje tem tudo mais. Mas antigamente, 1900 antigamente, quando não tinha essas coisas, era só o farol mesmo. Ó. O farolzão ficava assim, ó, lá no litoral ou em alguma ilha. O que ele fazia? Dava direção para o barco, para o navio, que estava lá na tempestade, escuro, sem ver nada, sem direção, porque ele se guiava pelas luzes do céu, pelas estrelas, pelo sol, pela lua. Mas quando vinha a tempestade, não tinha como ver, então era preciso ter um farol lá para enxergar. Você é o farol do mundo, amém, irmãos? As pessoas têm que olhar para você e falar assim: é esse o caminho. Glória a Deus. Essa é a direção. As pessoas têm que olhar para mim, para você, e desejar ir atrás de você. Por quê? Por causa da luz que está brilhando em nós. Aleluia, irmão? Glória a Deus. Vamos brilhar. Deixa brilhar a luz. Deixa essa luz brilhar mais forte, para que aqueles que estão do outro lado do planeta possam ver pelo menos o fulgor da sua luz, o resplendor da sua luz. Amém? Glória a Deus. Glória. Vamos lá. Verso 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Irmãos, vamos preservar a palavra da vida. Qual é a palavra da vida? Está aqui, ó. De Gênesis a Apocalipse, a palavra da vida, o Evangelho do Deus vivo, o Deus eterno. A palavra, como eu disse no princípio, era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus, e o Verbo era Deus, e esse Verbo se fez carne, a palavra. Jesus é antes de todas as coisas, o Verbo de Deus. Quando Deus falava, é Jesus, a palavra viva. E esta palavra se fez carne, habitou no meio dos homens,
e nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Jesus é o Verbo vivo. Esta é a palavra da vida que nós devemos preservar até o dia de Cristo. Que dia é esse? Até o dia que Ele virá buscar a sua igreja. Amém, irmãos? Nós devemos perseverar até o fim. Nunca retroceder, nunca desanimar, nunca se desviar, nem para a esquerda nem para a direita. Vamos preservar a palavra da vida. Glória a Deus. Amém, irmãos? E o apóstolo Paulo diz, com um certo temor, ele fala: para que eu não venha naquele dia de Cristo achar que corri em vão, que sofri em vão, que preguei em vão, que falei para vocês em vão. Não, mas que eu possa me gloriar no dia de Cristo. Eu vou me gloriar. Você sabia disso? O apóstolo Paulo vai estar lá do lado do Senhor. Aí eu vou chegar, você vai chegar, e eu vou lá apertar a mão dele e vou falar: obrigado, meu irmão, porque a tua palavra chegou até mim. O que você escreveu chegou até eu, chegou até os meus irmãos. Aleluia, glória a Deus, meu Senhor. Ele não vai se envergonhar de mim naquele dia, nem de você, amém? Mas ele vai se gloriar diante de Deus, assim como o Senhor Jesus também vai se gloriar e não se envergonhará nem de mim, de você. Por quê? Porque nós vamos preservar a palavra da vida. Vamos colocá-la como sendo o centro, não adulterando a palavra de Deus, não mudando, mas preservando ela do jeito que ela é, sem tirar um tio, ou um i, ou um pingo, ou um j, em nome de Jesus. Verso 17: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegre-me com todos vós, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Irmãos, Paulo está dizendo que mesmo que ele seja oferecido como sacrifício, mesmo que ele venha receber a punição, porque ele pregou o Evangelho, mesmo que ele venha receber como muitos irmãos nossos hoje estão recebendo aí no mundo afora, no Oriente Médio, sendo decapitado, tendo as suas cabeças arrancadas do seu corpo. Paulo estava falando: mesmo que isso aconteça comigo, eu me alegro. Eu me alegro. E quero que vocês se alegrem comigo. Que fé, irmãos, que fé, que determinação, que sentimento. Paulo vestiu a camisa do Evangelho. Paulo era um soldado do Evangelho. Eu e você devemos fazer o mesmo. Ainda que os muçulmanos venham e nos prendam e cortem a nossa cabeça, eu quero que vocês se alegrem, porque eu me alegro, ele diz,